E aí, cara, queria te perguntar também, porque até veio uma pergunta do chat quanto a isso, porque você na sua transição, você teve além do Paulo Autuori, que você falou que é o melhor cara que você trabalhou na vida, teve o Rogério Ceni também, né, que sempre foi esse cara mais paizão com essa garotada, ele também não era um jogador tão experiente assim em 2005, mas ele é um cara que exercia uma liderança natural. Queria te perguntar, né, como é que era a sua convivência com o Rogério, quais foram as lições que ele deixou para sua trajetória, né? Como é que você encarava ter ao lado um cara como ele e ter vencido ao lado do Ceni também, né? Porque o Ceni tinha ficado marcado com algumas falhas, tinha aquela coisa de que ele precisava daquela Copa Libertadores, né? Até mais do que todo mundo, porque ele precisava provar o Sim, seu valor no São Paulo. Como é que foi dividir essa experiência com o Ceni? E vocês se falam ainda hoje em dia? falo, o Shane é maravilhoso, a gente tem um grupo e sempre que a gente manda mensagem para ele é bate pronto, o cara te atende e conversa contigo, o Shane é maravilhoso. Só que assim, o maior líder que eu já peguei, Rogério Ceni, né? Eu já peguei grandes líderes, Lúcio Flávio, Juninho, já peguei muitos feras aí no futebol, mas para mim o maior é o Ceni, só que assim, será que o Ceni ia ser um grande líder em outro clube? Porque ia ter que construir tudo que ele construiu no São Paulo. Então, assim, a liderança do Ceni é impossível algum outro jogador ter. Porque o cara construiu dentro do São Paulo é um absurdo. Então, ele falava era a regra, né? Depois eu cheguei em outros clubes, mais velho, fui ser capitão, então é complicado. Que nem eu cheguei já no Paraná, cheguei no Botafogo da Paraíba, cheguei em alguns clubes capitão, é complicado você se tornar um capitão, porque até você pegar a confiança de todo mundo e todo mundo ver, o Senna era diferente. E o cara é muito inteligente, muito vitorioso, ele não aceita perder, é chato, às vezes você vai treinar e o cara te cobra, eu vi poucas cobranças igual a dele, é difícil, porque o ser humano não aceita, né? Pô, o cara tá te cobrando ali, vai para aquele lugar você, meu irmão, deixa. E aí com o Senna você não tinha como, né, voltar assim. Só que eu já discuti com o Senna, eu já vi Chulapa discutindo com o Senna, eu já vi Fabão discutindo com o Senna, eu já vi André Dias discutindo com o Senna no vestiário. Então também ele dava esse espaço. Então para mim o Senna é o maior líder, cobrava demais na estreia do Adriano Imperador, eu me lembro que a gente estava no vestiário, ele falou: Adriano, você é o imperador, você comanda o nosso time, a primeira bola, se você der carrinho, imagine nós aqui atrás. Então, pô, então o único que tinha condições de falar com o Adriano daquele jeito era o Ceni. Ele chegou, cobrou a primeira bola do Adriano, ele já levantou, já, e, meu, não tinha como dar errado. Então, para mim, o Ceni é o maior líder, sou amigo dele, conversava muito, me dava muito toque no CT e nos cobrava muito. A gente às vezes ficava muito puto com ele, mas ele estava certo, estava sempre corrigindo. O tempo inocente, o Ceni de muita coisa aí, viu? A gente já falou Tá algumas coisas aí, vendo? né? Hoje então, né? Putz, olha, tem cada O coisa aí cara, que a é, o gente cara é, falou. o Rogério era um fenômeno, velho. E é assim, você vê ele como treinador hoje, o cara é um monstro, né? O Pô, cara é bom pra caramba. Então ele já tinha essa liderança já para ser um treinador no futuro. Ele e, sabia tudo. Ele era o goleiro, ele sabia o melhor cara do primeiro pau na primeira bola aérea. Ele sabia o melhor na segunda, ele sabia posicionar o time, quem marcava mais, quem cabeceava mais, quem era o mais rápido, o cara que era o mais inteligente, quem era o mais técnico. Ele já conseguia ver isso muito rápido. o Alex, e ele tinha também visão, né? Porque tem vários jogadores que falam assim que, às vezes, numa jogada de escanteio, ele chegava assim, vou comentar com a diretoria para te contratar aí. É, a própria Luiz Chulapa, né? Diz que é um desses jogadores, que ele chegava na orelha. Você já pegou alguma situação dessa aí, já de dentro do campo? Não, eu nunca vi ele falando com ninguém, mas o André Lima falou comigo que ele conversou com ele, o Juninho. Comigo ele ligou. Quando eu vim para São Paulo, eu tinha falado com o Milton, tinha falado com o Juvenal, o Marcelo, Portugal também, que era o presidente da minha época. E aí depois o Rogério me ligou, eu falei, caraca, o negócio é sério. Aí Aí quando o já homem vi. ligou, eu falei, fechado, tá fechado, capita. Manda mais que o presidente, né? Manda mais que o Ah, presidente, o tinha homem. muita moral, hein? Tinha muito. E assim, Até voltando na situação dele ali que a gente comentou, essa é minha mãe, tudo voltando bom? ali
do Rogério, até 2004, quando eu cheguei, ele tinha moral, mas não tinha tanta moral, ele nunca tinha sido campeão, capitão, então depois de 2005 para ele deu aquela, falou, agora realmente eu sou o cara, ganhei tudo pelo clube. Sempre foi, né? O Rogério Ceni tem muito disso. E aí, cara, até, né, pra gente voltar na sua chegada ao São Paulo e falar um pouco mais aí também de 2005. Você chega em 2004, salvo engano, né, depois da sua passagem pelo Santo André, e você já desempenhava bem uma função na linha de 3 zagueiros, até o Milton Cruz, à época, né, falou, né, que o time já jogava com isso. Então, quando viram, né, que ganhou a Copa do Brasil, falaram, pô, é esse cara, né? Acharam o jogador para compor a linha de 3 zagueiros. Como é que foi para você essa experiência? Porque justamente era um São Paulo que estava em construção ainda de 3 zagueiros. O chat fez até uma pergunta interessante que a gente vai depois sobre isso, mas você, né, no Mundial, você ficou no banco de reservas, mas na Copa Libertadores você marcou presença em jogos importantes, fazendo o trio de zaga com Fabão, Lugano, Ed Carlos, os caras que estavam ali também, né, já com esse ritmo. E aí o jogo do Liverpool também, imagino que para você no banco de reservas, pô, tenha sido um desespero até que o jogo acabasse também, né? Você gostaria de estar em campo para tirar e afastar junto com eles, mas queria que você contasse um pouco dessa sua chegada ao São Paulo e essa sua convivência com o seu, enfim, trio de zaga, né, que você teve lá nas bandas do Morumbi. O Milton realmente foi o primeiro cara que entrou em contato comigo, falando do interesse do São Paulo, que eu iria muito bem na formação de 3 zagueiros, que ele tinha visto, né, a gente pelo Santo André, e que tinha interesse, e aí começou realmente tudo através do Milton. E eu sempre fui um cara mais técnico, então para mim 3 zagueiros era o ideal, porque no Santo André eu já vinha dessa formação. Pô, eu cheguei no São Paulo, quando eu cheguei ainda tinha o Rodrigo, né? Rodrigo zagueiro, Fabão, Lugano, o Ed Carlos, tinha o Flávio Donizete. Para mim o Rodrigo era um monstro sagrado, e logo em seguida o Rodrigo saiu. E aí ficou eu e o Ed ali na disputa, e o Ed estava jogando com o Leão, era o Ed Carlos. Aí quando o Paulo Autori assumiu, no primeiro treino o Paulo já tinha gostado mais do meu jeito de jogar, e eu comecei a jogar no lugar do Ed, foi muito bem. E logo depois da Libertadores, eu me machuquei lá na Arena. Teve logo o jogo do Brasileiro, depois eu torci o tornozelo lá, e o Ed entrou, fez um jogo contra o Flamengo no Rio. O Ed tinha feito 2 gols, e aí eu não voltei mais, mas eu fiquei 2 meses depois da Libertadores tratando o tornozelo para ir viajar. E acho que 1 mês antes da viagem do Mundial eu nem ia ir, o Flávio Donizete ia ser cortado, e o Rosan e o Santos falou, não, Alex, sem condições. Eu falei também que eu tinha condições de jogo. Então o Ed entrou na sequência e eu fiquei no banco no Mundial. Mas como eu falei, o time se enquadrou muito bem, foi muito fácil de entrar naquele time, Cicinho, Júnior na lateral, Josué e Mineiro. Foi um grupo formado, não tinha muito tempo, né? Tinha 6, 7 meses de formação, e foi um grupo maravilhoso. Então quem entrava naquele time ali dificilmente ia sair, que o time estava redondo. E para mim, falando de zagueiro, para mim o melhor zagueiro que mais se adaptou, eu me adaptei, foi o Fabão. Então o Fabão era um monstro sagrado, o Lugano, depois veio uma safra de zagueiro maravilhosa, que a gente tinha 8 zagueiros muito bons, mas jogar com esses caras facilitou muito. Então eu e o Ed ali brigava para jogar.